Doutora Roberta Fragoso, procuradora do Distrito Federal. É um parecer da senhora sobre a importância desse evento. Bem, eu acho que a OAB, ela tem uma posição de destaque na sociedade, ela defende os direitos individuais, ela defende o interesse público. Então, na medida em que nós temos a possibilidade de, juntos, chegarmos a um Brasil melhor, mais igual, mais justo, é sempre relevante contar com o apoio da OAB em temas da mais alta relevância. E, na sua opinião, por que é tão difícil conseguir os direitos de igualdade no Brasil? Bem, existem vários motivos que impedem a igualdade. Por exemplo, a deficiência. Existe um critério objetivo para você ser diferente, né? Você é cego, você é surdo, você eventualmente é paralítico. Então, por exemplo, deficiência, idade, tudo isso, todas essas políticas públicas para poder tornar desigualmente do ponto de vista jurídico aqueles que são desiguais do ponto de vista fático, são políticas legítimas. A isso se dá o nome de ações afirmativas, quando o Estado ou quando particulares fazem uma política destinada a integrar minorias. Eu, particularmente, sou super favorável às medidas de ações afirmativas, como, por exemplo, para deficientes, para idosos, para gestantes. Existem algumas ações afirmativas, entretanto, que eu considero que os ônus, os problemas que elas podem criar no Brasil são maiores do que eventuais ganhos que elas possam ter. E quando eu falo isso, eu me refiro especificamente à política de cotas raciais. Com isso eu quero dizer, obviamente, como eu já disse, que eu não sou contra a ação afirmativa como gênero, eu sou a favor, que eu não desconheço a existência de racismo e de preconceito no Brasil. Entretanto, o que eu acredito é que nós temos como fazer a integração dos negros, que é uma integração extremamente necessária, por meio da política de cotas sociais. Aqui no Brasil, 70% dos pobres são negros. E aí, então, se você fizer uma política de cota social, você tem como fazer isso por meio de critérios objetivos. Por exemplo, renda mínima. Por exemplo, ter estudado em escola pública. E aí você não cria os graves problemas que estão sendo criados hoje com a política de cotas exclusivamente raciais, sem qualquer recorte de renda, como acontece, por exemplo, na Universidade de Brasília, em que eles criaram tribunais raciais de composição secreta para poder definir a tênue diferença entre um pardo e um branco no Brasil. É óbvio que quando eu me refiro a tênue diferença, eu não estou me referindo à categoria preta, mas sim a categoria parda. Quem é pardo no Brasil? A questão é que as cotas raciais, elas foram criadas e imaginadas e implementadas em um país que tem uma diferença radical em relação ao Brasil, que são os Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos nunca houve miscigenação, a miscigenação foi minúscula. Lá nos Estados Unidos, o critério para definir quem é branco e quem é preto é o critério da gota de sangue. Não existe a categoria parda, não existe a categoria moreno. Então, se você tiver qualquer ancestral negro, ainda que seja o tataravô do seu tataravô, você é considerado negro, ainda que pela aparência você seja louro dos olhos azuis. Então, quando você vive numa sociedade como essa, em que não houve miscigenação, em que até 1967 era crime qualquer relacionamento entre as cores diferentes, você tem uma sociedade em que apenas 10% da sociedade norte-americana é composta de negros, mesmo com a regra da descendência, da ascendência, né? É por isso que, por exemplo, quando você fala eu sou afrodescendente, lá nos Estados Unidos faz todo sentido você afirmar isso. Mas no Brasil, a miscigenação foi enorme desde o início da colonização. Então, esse é um óbice insuperável, porque você não tem como, objetivamente, dizer quem é pardo e quem é branco no Brasil. Além do que, aqui no Brasil existia uma pesquisa muito grande feita por um professor chamado Sérgio Danilo Pena, chamada Retrato Molecular do Brasil. E ele mostra, por exames de DNA, que as pessoas que aparentemente são negras, na sua ascendência, têm a ascendência maior europeia. Então, isso transforma por água abaixo o argumento da justiça compensatória da escravidão. Por exemplo, o neguinho da Beija-Flor é 70% descendente de europeu. Ele tem um percentual que descende da África inferior a 20%. O restante dele é a composição indígena. Então veja bem, esse argumento de que eu sou negro, então eu descendo de escravos, é falso.
só são 10 genes que definem cor da pele, diante de uma pletora de um grupo de 25 mil genes. Então é possível que um branco no Brasil descenda de escravo. É possível que um negro do Brasil descenda de senhor de engenho. Aí você me questiona, certo, mas e o preconceito e o racismo existentes não legitimariam uma política de cotas? Pode legitimar, teoricamente. Então, se você quer colocar uma política de cota racial, do meu ponto de vista, a legitimação tem que ser o racismo existente hoje no Brasil. Agora, por meio da autodeclaração, sem jamais ter tribunal racial, e aí você vai correr uma outra questão. É preciso analisar. Porque se o racismo, a discriminação e o preconceito legitimarem uma política de cota para negro, é possível, então, pleitear a cota para homossexual, que também são objeto de discriminação e preconceito no Brasil, cota para nordestino, que também são objeto de preconceito e discriminação, cota para mulheres e assim inúmeras outras minorias, como a obesidade mórbida, como, por exemplo, as pessoas que são feias, como, por exemplo, os testemunhos de Jeová, os ciganos, os protestantes, etc. Enfim, existem muitas minorias a serem protegidas contra o preconceito e a discriminação. Do meu ponto de vista, não é por meio de cota que você faz essa reparação. Do meu ponto de vista, a forma de você reparar é educação, civilidade, você formar uma sociedade mais justa, combatendo o preconceito e tornando o crime do racismo um crime não só inafiançável e imprescritível, mas, sobretudo, um crime hediondo. No caso da igualdade na educação, seria melhor, ao invés de implantar uma cota racial, seria melhor implantar política de educação básica, ensino fundamental e ensino médio? Não, isso aí com certeza, né? O problema é que essa questão das cotas é uma forma que o governo tem de fazer uma política de custo zero. Porque ele não investe R$1 a mais na educação, eles pegam as vagas já existentes e apenas dividem entre os grupos. Então, o ensino fundamental público, que é uma porcaria, permanece sendo uma porcaria. O ensino médio, que é uma porcaria público, permanece sendo uma porcaria. Nem um centavo a mais é investido na educação, nem uma vaga a mais é criada na universidade, e você tem apenas o dissenso. É óbvio que o melhor dos mundos é se investir na educação. Entretanto, eu sou a favor de cota social, porque essas políticas universalistas, elas demoram muito tempo para conseguir ter um efeito. E a questão é que hoje em dia não dá mais para você ser apenas contra as cotas. Porque se você apenas ficar neutro, você termina escolhendo o lado do opressor. Que nesse caso, do meu ponto de vista, é o conflito entre brancos e negros que terminará se acirrando ainda mais no Brasil.